convidar você a fechar seus olhos. Quero fazer uma oração antes de começar. E quero te convidar a receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que o Senhor tem para ministrar nessa noite. Pai, nós queremos colocar, Senhor, este momento, Pai, diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos porque nós já conseguimos expressar um pouco do nosso amor. Já cantamos ao Senhor, já te louvamos, nós já celebramos, nós entregamos aquilo que está no nosso coração. Pai, nós te entregamos o nosso culto, Senhor, racional. Pai, neste momento nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem. Por isso fala conosco, tenha liberdade, Espírito Santo. Porque você é a pessoa mais importante neste lugar. Então nós te damos liberdade. Ministra o nosso coração, ministra a nossa mente. Declaramos fora todo espírito acompanhante, todo espírito enviado das trevas, que vem trazer a dúvida, que vem trazer o engano. Em nome disso nós declaramos fora toda barreira criada em nossas mentes, em nosso coração. Pai, despedaça, Senhor, todo jugo. Em nome de Jesus nós damos liberdade somente ao Espírito Santo e declaramos fora toda obra das trevas. Declaramos este lugar santo, declaramos este lugar uma casa de pão. E queremos, ó Pai, nos alimentar, Senhor, nessa noite. Declaramos os céus de bronze sendo quebrados, despedaçados nessa noite. Abre os céus, Pai, em nome de Jesus. E declaramos, ó Pai, a Tua liberdade. Declaramos libertação, declaramos, Senhor, a cura. Toca, Pai, em cada vida. Pai, se pessoas chegaram neste lugar com dores, declaramos, Senhor, cura. Declaramos, Senhor, a Tua palavra, a autoridade que o Senhor nos deu. Nós somos, Senhor, ungido. Teu Espírito está sobre nós. A autoridade o Senhor nos deu. E por isso nós declaramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, libertação, salvação, cura. Sara, Senhor, em nome de Jesus essa noite. E que os milagres venham, que o Teu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de você sentar, quero que você repita comigo algo novo, né? Repita comigo: o Senhor é bom. O tempo todo. O Senhor é bom. Amém? Pode se sentar. Eu gosto, você sempre vai me ouvir dizendo isso, sobre a bondade de Deus. Porque às vezes a gente, no nosso dia a dia, nas nossas correrias, a gente encontra as dificuldades, problemas, e às vezes nós não conseguimos enxergar o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem sido bom para nós. Então eu quero te fazer lembrar que o Senhor é bom para você, o Senhor é bom para nós. Que você não esqueça o quanto Ele tem sido bom para você, te dando saúde, o ar que você respira. Amém? E enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu ia para o secreto, né, buscar um pouco mais daquilo que o Senhor queria falar nessa noite, eu não pude deixar de lembrar, e até quero deixar um abraço. Acredito que estão nos assistindo, Arasley e Rita, né? Lembrei muito de vocês e quero deixar um super abraço, dizer o quanto nós amamos vocês. E o tema dessa mensagem, o tema de hoje é Jesus para todos. Eu quero já falar que Jesus é para você. Amém? Quantos creem que Jesus é com você, é contigo? Amém? E eu quero começar lendo 1 Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 27. Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Alguém já se sentiu fraco aqui? Algum momento da sua vida você já se sentiu fraco? Ou incapaz? Ou você mesmo até duvidou daquilo que Deus podia fazer através de você? Eu quero mostrar nessa noite alguns exemplos. Eu gosto muito de trazer exemplos. Que Deus, Ele usa pessoas improváveis, pessoas que ninguém espera nada, para mostrar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Eu quero mostrar que Deus escolheu você.
para fazer a diferença em Rio Branco do Sul. Deus espera algo de você. E por mais que você olhe para você, talvez você olhe, eu sou fraco, eu não posso, eu tenho minhas falhas, eu não consigo. Eu quero dizer, Jesus é para você. E Jesus conta com a sua fraqueza, para mostrar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é forte. E eu quero trazer esses tributos, esses valores, essas atitudes que fazem toda a diferença. Então, se você hoje chegou neste lugar se sentindo fraco, se sentindo inútil, até mesmo tentando encontrar o teu chamado, aquilo que o Senhor pode fazer através de você, eu quero mostrar algumas atitudes que você precisa desenvolver, colocar em prática. E você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Quantos querem saber? Digam amém. Amém? Primeiro, obediência. Algo que nós precisamos aprender e muito é em relação, está vinculado à obediência. Nós já ouvimos desde pequeno falar sobre obediência. Eu quero trazer uma distorção que nós aprendemos de uma maneira errada. Nós aprendemos às vezes a praticar a obediência para fugir de algo ruim. Às vezes nós praticamos a obediência para fugir de uma consequência da desobediência. Eu vou dar um pequeno exemplo. Quando nós somos pequenos, nós estamos aprendendo algumas coisas. Nossos pais chegam e falam, né? Ó, faça isso. Se você não fazer, você vai apanhar. Vai lavar a louça. Se você não lavar, você vai apanhar. Então eu aprendo a obedecer porque vai ter uma consequência se eu desobedecer. Sim ou não? E aí a gente acaba perdendo esse valor, a recompensa da obediência. A palavra ela nos traz muitas recompensas por causa da obediência. Só que nós precisamos primeiro entender isso, tirar da nossa mente algo que nós aprendemos errado. Nas rodovias, eu já dei esse exemplo, né, existem radares. E o que acontece se... E tem um limite de velocidade. Então, o que acontece se eu ando acima desse limite? E eu passo por esse radar? O que acontece? Eu vou ser multado. Eu vou ganhar uma advertência. Então, se eu for obediente, andar no limite, naquilo que foi estabelecido, eu tenho uma proteção, sim ou não? Então, se eu tenho uma ordem, uma direção de pai, de uma liderança, de uma autoridade, eu estou debaixo de uma proteção. Eu preciso entender que quando eu obedeço, eu estou obedecendo ao Senhor, não é ao homem. E por causa da obediência eu tenho recompensas. E eu quero dar um exemplo na vida de José. Vocês conhecem a história de José? Menino sonhador. Os irmãos ficaram com inveja. Venderam ele, ele sofreu. Ele era o mais novo. Talvez era o mais magrinho. Era o queridinho do papai. E quantos nos encontramos parecido como José? Nos sentimos fracos. Temos outros irmãos que parece que têm mais habilidade, conseguem fazer mais coisas, e a gente se sente fraco. E Deus fala conosco, Deus nos dá sonhos. E parece que esses sonhos estão tão longe, são tão difíceis. Quantos já tiveram algum sonho e talvez hoje você fale assim, está bem longe. Talvez você se encontrou já nessa situação. Talvez você já sonhou com o ministério, de fazer parte de um ministério. Talvez você já sonhou com uma vida profissional, mas no decorrer da sua caminhada você teve que tomar um outro rumo. Talvez você já sonhou algo para o seu casamento. Talvez você já sonhou algo para a sua área profissional, sua área sentimental. E de repente o sonho foi ficando. Só que se você olhar para a vida de José, ele sempre obedeceu. Ele sabia o Deus que ele servia e ele sempre foi obediente à palavra. Quando ele foi tentado, quando ele foi confrontado, ele sempre obedeceu. Ele sempre acreditou em Deus. Até mesmo quando ele é colocado em posição de autoridade, ele foi temente ao Senhor. Ele obedeceu. Então talvez você está passando por um problema, uma situação complicada. Obedeça até o fim. Não é o homem que vai te dar uma recompensa. Não é o homem que vai fazer você ter o sucesso. Mas é o Senhor. E aí a gente não consegue entender o propósito de Deus.
Justamente por causa disso, a gente foi criado entendendo algo errado. Então a gente vem para o ministério. Eu quero tocar guitarra. Cara, que massa fazer o solo. Só que é um preço a ser pago. Precisa ingressar, se envolver com os ministérios da igreja. Precisa fazer parte do grupo familiar. Precisa participar dos ensaios. Precisa se dedicar, sim ou não, Franco? Não, mas é muito difícil. Isso aí é coisa do líder que quer colocar. E aí a gente começa a colocar empecilhos. Nós não queremos obedecer. Chegamos no trabalho, nós não conseguimos cumprir o horário. Não, o meu horário é eu que faço. Eu sei, eu sou o melhor da minha função. Eu que mando, eu que faço. Nós não conseguimos ser obedientes. Aí nós queremos que Deus nos dê promoção, que Deus nos abençoe, nos leve a um nível mais alto. Como igreja, nós queremos o mover de Deus. Nós queremos, que o céu venha neste lugar. Queremos que a igreja, viva um outro nível. Nós queremos ver o fogo descer. Mas nós não conseguimos obedecer a palavra. E aí tem um detalhe. A palavra fala: viva como Cristo. Olhe o que Cristo fez. Que mesmo sendo Deus, Ele obedeceu até a morte de cruz. Por que Cristo morreu naquela cruz? Para nos dar salvação? Por causa do amor? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira e entregou seu Filho. Cristo, Ele obedeceu. Ele não queria morrer naquela cruz, mas por entender que existia uma recompensa por causa da obediência, Ele obedeceu até a morte de cruz. Então eu quero te motivar, te incentivar a fazer como Cristo. Obedeça. Douglas, mas o meu patrão não é cristão. Mas você não está fazendo para ele, é para o Pai. Posso ouvir um amém? Segundo, crer. E no crer eu quero trazer o exemplo de Davi. Deus fala com o profeta Samuel e manda Samuel ir até a casa de Jessé, que lá ele vai ungir um rei. E você sabe da história. Jessé reúne todos os filhos, menos Davi. Davi é deixado de lado. Nós não sabemos se esqueceram, se foi de propósito, mas simplesmente algo tão importante acontecendo na sua casa, ele é deixado de lado. E aqui um ponto eu quero colocar, que às vezes dentro de nossas próprias famílias, nós nos sentimos assim, de lado, sem valor. Se você às vezes passou por isso dentro da sua casa, foi deixado de lado, os outros é tudo mais importante, os outros recebem as coisas, as melhores coisas, e eu fico, por último, o que sobra, o resto. Mas sabe o que Davi fez? Ele creu. A palavra fala que ele sempre cuidou da ovelha do pai, e veio o leão, ele não deixou o leão se aproveitar das ovelhas, veio o urso, ele também acabou com o urso. Quando foi levar comida para os seus irmãos, mesmo depois de ser ungido rei, ele recebe a unção, e a vida dele continua igual. Ele continua servindo o pai dele, ele continua crendo na promessa. Ei, Deus me escolheu para ser rei. Eu vou crer em Deus. Deus sabe o momento certo, Deus sabe o tempo certo. Então eu quero motivar você a continuar crendo. Creia na promessa. O pastor tem nos lembrado que das promessas sobre o Brasil, que existe promessas extraordinárias do Brasil para o mundo. E aí você olha para a nossa nação, uma briga, tanto questão política, está complicado financeiramente, saúde, mas nós precisamos crer, porque existe uma promessa, existe propósito, existe algo que Deus colocou para a nossa nação. Então continue crendo, creia naquilo que Deus tem para a sua família, para a sua vida, para os seus filhos. Douglas, meus pais hoje não estão na igreja, meus filhos hoje não estão na igreja, eu às vezes estou em cima do muro. Creia. Davi, ele continuou crendo. Ele enfrentou Golias. Ele não era ainda rei, só que ele sabia: eu vou ser rei.
De repente ele já começa a participar do palácio, né? Começa a ter aquela esperança, opa, agora as coisas vão mudar. Quantas vezes nós vivemos essa falsa esperança? Recebemos uma oportunidade, opa, agora as coisas vão melhorar. E a gente começa a caminhar e daqui a pouco vem aquele balde de água fria. Temos que retroceder, temos que voltar, respirar, começar de novo. Lembra no passado, quando começou a pandemia? Segundo semestre, quase final do ano, a gente, agora vamos voltar aos grupos. Opa, já começamos a ficar acesos, vamos voltar para os cultos, vamos, né, estar junto com os irmãos. De repente, para tudo de novo. Agora eu creio que a igreja vai avançar. Mas e se parar? Você vai continuar crendo? Muitos pararam de crer. As promessas que Deus tem para você, o teu chamado, você vai continuar crendo? Creia. Davi, ele chega a ser perseguido pelo próprio rei. Ele teve uma oportunidade de acabar com o rei. Ele falou assim, não é no meu tempo. No ungido do Senhor eu não vou tocar. Eu creio em Deus. Ele me ungiu. Ele me escolheu. Ele me separou. Jesus te escolheu. Jesus te separou. Então creia. Creia no tempo dele. Creia que ele tem o melhor para você. Quantos creem? 3. Perseverança. E está aqui uma palavrinha que hoje em dia está bem difícil a gente seguir. Por causa das redes sociais, tecnologia, é tudo muito rápido. Né? A gente recebe notícias do Japão em segundos. Né? Tudo que tem acontecido no Afeganistão, a gente está sabendo, é na hora. Sim ou não? É tudo muito rápido. Então, quando nós olhamos para Deus, a gente quer as coisas rápido, porque é rápido. Nós estamos aqui e a palavra que eu estou ministrando agora já está chegando em casas que as pessoas nem aqui estão. Então, se eu dou uma gaguejada aqui, não dá nem tempo do pessoal editar, arrumar, não dá tempo. E aí, quando a gente olha para Deus, a gente faz uma oração ao Senhor, a gente quer para ontem. Nós não conseguimos perseverar. E eu quero mostrar um exemplo de Ana, mãe de Samuel, grande profeta Samuel. Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E o seu marido tinha uma outra mulher. E essa outra mulher tinha filhos e ela não conseguia ter filhos. E era uma desonra, era muito complicado naquela época uma mulher que não pudesse ter filho, não pudesse dar filho ao marido. Então, pense, ela era motivo de chacota, ela era humilhada. Pensa a tristeza no coração dela, a vontade de querer ser mãe, de poder dar um filho ao marido, e ela não podia. A palavra conta que todo ano ela e o marido iam para o templo adorar o Senhor. Eu tenho certeza, amado, que a primeira oração dela, em todo o ano, era pedir um filho. Ela perseverou. Ela não deixou de acreditar, ela perseverou no casamento. Ela perseverou em Deus, ela perseverou naquilo que Deus podia fazer. Nós passamos por problemas, dificuldades. E às vezes queremos largar o nosso ministério, porque está pesado, está carregado. Nós passamos por dificuldades, queremos largar o casamento. Nós passamos por dificuldade, queremos largar o emprego. Nós queremos largar as coisas. Nós não conseguimos perseverar. O milagre só vai vir se você perseverar. O teu chamado só vai se cumprir se você perseverar. E não é como o status que você coloca no Facebook. Colocou e todo mundo já está vendo. Há um tempo do processo, há um tempo. Então persevere. E talvez você está igual Ana. Douglas, mas eu já pedi. Eu tenho orado todo dia e as coisas não acontecem. Continue orando. Continue crendo. Continue obedecendo. Continue perseverando. Teve um ano que Ana pegou e chorou, desesperada. Então o profeta olhou o desespero. E o profeta declarou: você vai ter um filho. E ela fez um voto, ela falou assim: e se eu tiver um filho, eu vou dar ao Senhor.
ela não teve só o Samuel, esse que ela deu ao Senhor. Ela teve outros filhos, Deus abençoou, Deus abriu a madre dela. Mas ela perseverou. Se você tem buscado algo e ainda não aconteceu, não é para parar. Persevere. Douglas, eu ainda tenho muitas dúvidas em relação à igreja, em relação ao chamado. Persevere. Vá buscar no Senhor. Ele tem algo para você. E eu tenho certeza que você quer algo a mais. Você está feliz com a posição que você vive hoje? O teu trabalho é o que você quer agora para o resto da vida? Ou você quer mais? A maneira que você vive com a sua família hoje está bom? Ou você quer melhor? Você quer mais? Mas para isso você precisa perseverar. Quantos querem perseverar? E talvez você está igual Ana, triste, amargurado. Pensa quantos anos Ana não ficou sofrendo, porque ela queria ter um filho e não conseguia. Ela olhava a alegria do marido, ver os outros filhos, né, da outra esposa, e ela não conseguia ter um filho. E às vezes você está infeliz, você está triste. Às vezes você está triste com a sua família, você está triste com você mesmo, você está triste porque você não consegue vencer. Né? Às vezes tem coisas que estão tão difíceis. Douglas, eu queria tanto estudar tal coisa e não consigo. Eu queria tal emprego e não consigo. Eu queria estar mais ativo no ministério, ajudando na igreja e não consigo. Eu queria poder estar ajudando mais outras pessoas, não consigo. Eu queria poder estar servindo a minha cidade, mas eu não consigo. Talvez você olhe tantas coisas na sua vida e parece que tudo trava. Você começa a caminhar e tem que parar. Conhece pessoas assim? Que nada dá certo? Ou talvez você tenha olhado para você mesmo. Eu sou assim, Douglas. Parece que nada dá certo. Eu até começo algo legal, algo que é bom, mas daqui a pouco eu paro. Não consigo avançar, não consigo continuar. Isso te traz uma tristeza, isso te traz decepção, frustração. E eu quero dizer para você, Jesus conta com você. Jesus tem uma alegria tão grande para te entregar. E você nem vai lembrar como que é essa tristeza, como que é essa amargura. Você acha que Ana já se sentia mais triste? Você acha que aquele choro de desespero de Ana já voltou algum dia? Tenho certeza que não. Mas ela perseverou. Quarto, fé. E fé não precisa muito, né? A palavra fala que uma fé do tamanho de um grão de mostarda faz muita coisa. E na fé eu quero usar o exemplo de Pedro. Não sei se você está entendendo, eu estou trazendo alguns exemplos de pessoas que era para ter dado tudo errado. Pessoas desacreditadas. Davi, esquecido pela própria família. José foi vendido, foi escravo, foi preso. Hoje em dia, se para na sua porta alguém que acabou de sair da cadeia e fala assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai acreditar? José foi tirado da prisão, amado, para falar com o rei. Porque ele sempre obedeceu. Então, às vezes nós colocamos desculpas, nós colocamos as nossas situações reais hoje e achamos que Deus não pode fazer. Mas Jesus pode. E Jesus espera toda essa tua fraqueza para mostrar o quanto Ele pode. Quantos querem ser usados? Quantos querem ser um canal de bênção para a sua cidade, para a sua família, para a sua própria vida? Pedro, quantos de nós somos como Pedro? Pessoa que não pensa muito para falar. Nós conseguimos ver várias histórias de Pedro. Jesus está falando e de repente Pedro já, não vai acontecer, eu não vou deixar. Eu não é. Pedro, ele fazia as coisas sem pensar, amado. E quantas invertidas que ele teve de Jesus, né? Não, você não vai morrer numa cruz, eu não vou deixar. E aí até Jesus mesmo fala, sai de mim, Satanás. Olha o quanto, né, nós somos parecidos com Pedro. Fazemos as coisas sem pensar. De repente vem prender Jesus, eles sacam a espada, corta a orelha do soldado.
Não vou deixar. É todo brabão. Pra você ver como ele era ruim na espada, né, amado? Né? Conseguiu errar o pescoço do soldado. Acertou só a orelha. Às vezes nós queremos resolver assim, né, as coisas do nosso braço, do nosso jeito. Não, a igreja não pode fechar. Não, Deus vai fazer as coisas. Mas você sabia que no nosso país vizinho as coisas estão se fechando? A perseguição está tão próxima. E não vai ser na força do seu braço que a igreja vai se manter de pé. É tendo fé. E aí você olha para Pedro, né, um cara todo errado, explosivo. Não pensava, né? Quantas oportunidades nós perdemos por causa da nossa língua. Né, aquele famoso ditado, né? A gente perde a oportunidade de ficar quieto, né? Não, mas eu tenho que falar. Às vezes nós não conseguimos dominar a nossa própria língua. E aí, quando nós chegamos em casa, nós pensamos bem e falamos, puxa vida, eu não precisava ter falado aquilo. Magoamos as pessoas porque queremos falar demais. Humilhamos as pessoas sem querer, porque nós falamos demais. Acabamos fazendo brincadeiras no momento errado e acabamos deixando algumas pessoas tristes. Falamos demais. Não estou falando que você tem que ser perfeito. Eu não sou perfeito, né? Quantas vezes nós erramos. E aí você olha, não, imagine, o pastor me dá uma chance para falar lá no altar, lá, e do jeito que eu falo, né? Mas é isso que Deus quer. A tua fraqueza. Quando o Espírito Santo começar a guiar teus passos, quando o Espírito Santo começar a guiar a sua vida, você vai ver que o que você achava que era tão fraco, Deus começa a moldar, começa a transformar. E Ele começa a mostrar o quanto Ele é forte, o quanto Ele pode. E todas essas pessoas que olham para você e veem o quanto você é falho, o quanto você é triste, o quanto você, né, fala sem pensar, o quanto você é pequeno, o quanto você às vezes é esquecido, eles vão começar a ver o que está acontecendo, que as coisas estão acontecendo na vida dele. O que está acontecendo? Porque existe um Deus que pode todas as coisas. Quantos creem, digam amém? Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pedro, por mais que ele falava as coisas sem pensar, numa tempestade, de repente os discípulos começam a ver um cara andando nas águas, é um fantasma, é uma assombração. E aí Jesus fala, sou eu, fiquem tranquilos. E aí Pedro, eu tenho certeza, amado, que Pedro falou aquilo lá sem pensar. Não, se é Jesus, deixa eu ir então, né, ao teu encontro. E aí Jesus fala, vem. E aí talvez quando Jesus falou, vem, ele pensou, eu acho que eu não devia ter falado isso. Mas ele tinha fé em Jesus. Ele sabia que Jesus podia fazer todas as coisas. Ele pega e vai. E você começa a olhar a história de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, a sua primeira pregação, ministração. Olha quantas pessoas se convertem. Olha quantas pessoas creem em Cristo por causa de Pedro, por causa daquele homem que falava só no momento errado, só a hora que não devia. E de repente, ele começa a pregar, a ministrar. Começa a levar Cristo onde ele vai. Começa a levar cura, salvação, transformação. É hora da gente começar a usar a nossa boca para trazer salvação. É o momento de nós começarmos a usar a nossa boca para trazer bênção. A palavra fala que na nossa boca está o poder da vida e da morte, da bênção e da maldição. Porém é impossível do mesmo lugar sair água salgada e água doce. Então o que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua vida? Bênção ou maldição? Hoje à tarde nós falávamos com os adolescentes. É tão fácil a gente murmurar, reclamar. O povo de Israel pagou um alto preço por causa da murmuração, por causa da reclamação. Ficaram anos rodando no deserto. Então é momento de nós começarmos a profetizar vida. Sábado passado foi falado de vida, né?
Rio Branco pode viver? Rio Branco tem solução? Rio Branco pode ser a cidade modelo para o Brasil? A resposta está nos seus lábios. A resposta está em sua vida. É tempo dos profetas se levantarem. 5. Servir. E eu não podia falar de servir se eu não falasse de Paulo. Paulo amava servir. Estava no coração de Paulo servir. Até mesmo antes de conhecer Jesus, ele servia. A palavra fala que ele perseguia, né, os cristãos, quando eles se chamavam ainda Saulo. Até na morte de Estevão ele estava junto. Ele estava lá só olhando Estevão sendo apedrejado. E enquanto ele saía de férias, ele falava para a sua liderança: ei, me dá uma carta, porque se eu encontrar esses crentes, eu vou acabar com eles. Ele queria servir a sua liderança, ele queria servir o Estado, ele queria servir. Quando ele tem um encontro com Cristo, e Cristo mostra a verdade para ele recebe o amor de Cristo, ele fala: eu preciso servir a Cristo com a minha vida. Ele se doa. Então talvez você olhe para a sua própria vida e vê tanta maldade em você, porque nós nascemos na maldade. Nós vivemos num tempo de muita malícia, né? Às vezes dá até medo de a gente soltar nossos filhos nas escolas, nas creches, brincar na rua. É muita malícia, é muita maldade. E infelizmente dentro da igreja às vezes é assim, muita maldade. Nós precisamos derrubar o irmão para conseguir uma atenção. Nós precisamos criticar alguém para ter uma atenção. Nós precisamos usar pessoas de escada para conseguir crescer. Não se preocupem, eu estou falando de outras igrejas. Isso não acontece aqui. Amém? Olha para a vida de Saulo. O quanto ele era mau. O quanto ele queria sangue em suas mãos. Né? Às vezes a gente olha alguns irmãos e, né, vê a cara fechada. Não, esse irmão aí é brabo. Né, eu mesmo, né, às vezes vou visitar alguns adolescentes. A gente fez isso, né, visitar a casa de alguns adolescentes. A gente chega meio assim, né, tem uns pais que a gente olha, né, talvez aí, né, muito sério. E quando a gente começa a conversar, amado, pensa um coração gigante desses pais, né, e é a aparência, né, parece tão brabo, né, tão mal. Mas às vezes a gente se encontra nessas situações. Nossa, Douglas, eu fiz tanta coisa errada já, eu fiz tanto mal, né, para as pessoas que estão tão próximo de mim, para minha família. E às vezes você acha que Deus não pode transformar a realidade da sua vida. Né? Às vezes uma pessoa tão mal, você acha que Deus não consegue transformar num coração bom? Olhe Paulo. Quando Paulo começou a ministrar, quando Paulo recebe Cristo e começa a pregar o Evangelho, você acha que a igreja estava aberta assim para ele? Lógico, na época não tinha assim na igreja. Era pregado nas casas. Existia perseguição, eles estavam sempre escondidos. E de repente Paulo chegava nos lugares, você acha que tinha gente que não queria correr? Não, tá doido, esse cara aí persegue e vai nos matar. Um cara que talvez não tinha credibilidade nenhuma para a igreja, para os cristãos. E de repente ele começa a servir. Quero ler 2 Coríntios 11, 24 ao 27. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Percebeu um pouco o quanto ele sofreu? O quanto ele foi açoitado no mar, talvez só esperando a morte.
E quando ele passava por cada situação, o que ele fazia? Eu preciso servir ao Pai. Eu preciso servir à igreja. Eu preciso servir aos meus irmãos. Eu preciso servir, ter um coração voluntário. Como é difícil a gente servir a igreja. Né? Se eu perguntar hoje para os irmãos que são responsáveis pelos afazeres da igreja, pela equipe de apoio, quanto é difícil a gente conseguir alguém para nos ajudar na limpeza, estar lá fora, cuidando, recebendo os irmãos. Não é que não tem gente com coração para servir, mas nós estamos tão ocupados que às vezes nós deixamos o serviço do Pai de lado. Entenda algo, não estou falando para você largar o teu trabalho, largar a tua família e servir a igreja. Mas como está o teu coração em relação a servir? Karina acabou de falar aqui, né, sobre ajudar com as crianças. Quantas pessoas que amam cuidar de crianças, né, de se envolver com os pequeninos, mas não tem um coração voluntário, um coração para servir. Como está o teu coração para servir ao Rei, para servir ao Pai, para servir à igreja? E vai ter tempos que vai ser assim, como Paulo, vai ser doloroso. É claro, hoje você não vai ser açoitado, você não vai receber umas varadas nas costas, mas vai precisar empenho, vai precisar de dedicação. Você acha que servir a igreja cantando, ministrando, dançando, tocando, é só chegar e servir? É um preço ser pago. Você acha que você servir, ser igreja lá fora, é só ser igreja lá fora? Há um preço ser pago. Há uma obediência a ser mostrado. Há valores a serem mostrados. Há princípios a serem cumpridos. Há um rei que você precisa mostrar. E estudando um pouco sobre esse serviço de Paulo, algo que eu achei incrível. Paulo, ele amava servir. E não importava se ele servia fulano, ciclano, ele queria servir a igreja. E ele começou a reparar que dentro da própria igreja, eles estavam começando a escolher algumas pessoas. Você sabia que o próprio Paulo, ele chama a atenção de Pedro? Pedro, que começou a ser a igreja, servir a igreja, implantar a igreja. Pedro mesmo errou. E Paulo olhou aquilo e falou: cara, você está sendo hipócrita. Você está escolhendo pessoas para sentarem na mesa com você. Você está escolhendo quem vai servir Cristo com você. Está errado. Então eles começam a conversar. E a palavra fala que eles ficaram um bom tempo discutindo. E eu fico imaginando assim, a igreja olhando dois apóstolos, dois caras ferozes, discutindo. E Paulo fala: Jesus é para todos. É para o judeu, para o não judeu, é para o gentil. É para a igreja da restauração, é para quem não é da igreja da restauração. Jesus é para todos. E o que eu e você estamos fazendo? Escolhendo quem vai sentar na mesa com a gente? Cristo é para todos. Quantos querem servir a Cristo? Tem muitas pessoas esperando os filhos se manifestarem. Amém? Coloque-se em pé. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Uau! Deus já nos deu uma nova vida. Quantos já receberam do Pai uma nova vida? Digo amém. Se você nessa noite chegou neste lugar achando que talvez o teu ministério acabou, talvez o teu chamado acabou, com muitas dúvidas, Cristo é para você. Cristo espera algo de você. É tempo da gente se movimentar. Amado, eu tenho uma expectativa tão grande para esse semestre desse ano. Meu coração está fervendo, algo de uma palavra que o pastor já liberou. Eu não lembro se ele chegou a falar na igreja, mas falando conosco num grupo da liderança.
Ele trouxe uma palavra dizendo que no momento que Eliseu fala, deixa vir a mim, para ele saber que existe um profeta. Quando Naamã procura o rei rasga a veste, o rei fica bravo, por que você está me procurando? E Eliseu fala assim, por que você fez isso? Deixa ele vir a mim, aqui vai ter a cura. E sabe a minha expectativa ainda para este ano? Que muitas pessoas não vão procurar o Douglas, vão procurar cada um de vocês com um problema, com uma dificuldade. E sabe o que eu e você nós vamos apresentar? Jesus. Porque aqui existe pão. Aqui os ossos começam a ter vida. Aqui existe um rio de Deus. Aqui existe palavra. Aqui existe profetas, apóstolos, pessoas com intimidade com Cristo. Aqui a chama não apagou. Aqui o fogo não cessou. E eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa que Rio Branco vai começar a entrar em desespero. E sabe quem eles vão procurar? Os filhos. Eu creio numa grande onda eu não digo de avivamento, eu creio de salvação, de reconciliação, de corações quebrantados, de corações moldados conforme o coração de Cristo, corações obedientes, corações dispostos a servir, corações que tenham fé em Deus, corações que creem na palavra, corações perseverantes. E se as pessoas começarem a procurar você, qual vai ser o seu posicionamento? Douglas, eu sou fraco. É isso. As pessoas vão olhar a tua fraqueza e ver, mas você é tão fraco e está vencendo. Você é tão fraco e está feliz. Você é tão fraco e está conquistando. O que está acontecendo? Quantos creem? Entenda a fraqueza que eu falo. Não é pecado, amado. Porque nós temos que lutar sim contra o pecado. A palavra fala que nós não somos mais um pecador lutando para ser santo. Nós somos santos lutando contra o pecado. Vamos errar? Talvez sim, vamos errar, mas as misericórdias do Senhor se renovam. Vamos buscar a reconciliação, vamos buscar de Deus. Mas há limitação. Isso não pode ser um empecilho. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Sabe, não é o famoso da cidade que vai trazer a salvação. Cristo é a nossa alegria. Cristo nos dá a vida. Quantos creem? Quantos querem viver essa alegria? Quantos querem viver essa plenitude do Espírito Santo? Quantos querem viver o chamado que Deus tem para você? Feche seus olhos. E se você chegou hoje se achando fraco, deposite a sua fraqueza no Senhor e comece a declarar: Pai, o Senhor é minha força, o Senhor é minha força, o Senhor é minha força, o Senhor é minha força. Eu tenho limitações, eu tenho tantas fraquezas. Às vezes sou como Pedro, falo sem pensar. Às vezes estou como Ana, chorando, desesperado, porque eu não consigo alcançar o que eu busco, o que eu quero. Não consigo realizar meu sonho. Talvez você se olhe como Pedro, coração duro, coração mau. Ou como Davi, esquecido. As pessoas olham para você e não dão valor. Nem chame. Parece que você não tem importância nenhuma. Talvez você chegou aqui como Davi, como José. É o menor da sua casa, é o mais frágil. Só que se você chegou aqui,
É porque Jesus te escolheu. Porque Cristo te escolheu. Uau! Deposite a sua fraqueza em Cristo. Deposite a sua fraqueza no Pai. E comece a andar na força do Espírito. Não é por força e por violência, mas é pela vontade do Espírito Santo. Pai, eu quero colocar, Senhor, a vida, Senhor, de cada um que está aqui presente. De cada um, Pai, que está nos assistindo. Pai, depositamos as nossas fraquezas, as nossas limitações no Senhor. Crendo num Deus do impossível, crendo num Deus soberano, num Deus forte, num Deus criador dos céus e da terra. Num Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus que operou milagres e continua operando milagres e maravilhas. Pai, queremos profetizar e declarar, Senhor, vida, Senhor, em abundância, Pai, neste lugar. Céus abertos, Pai, sobre cada casa, sobre cada vida. Pai, queremos começar a conquistar, começar, Senhor, a vencer. Mas não no nosso tempo, crendo no Senhor, crendo no seu tempo, sendo perseverante a sua palavra, sendo perseverante, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, crendo e acreditando e confiando no Senhor, vivendo, Senhor, em fé, colocando a nossa fé, Senhor, em prática, depositando o nosso coração no Senhor, tendo um coração obediente como o de Cristo. Molda, Senhor, o nosso coração ao seu coração. Pai, queremos refletir, Senhor, a sua imagem, Pai, neste lugar, pois foi assim que o Senhor nos criou, a imagem e semelhança.